Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no NS Soccer. E novamente a gente vai falar sobre o Haaland, sobre o City, sobre todo esse processo. Então eu peço para vocês, antes da gente começar o vídeo, antes da gente ir para a vinheta, por favor, deixa teu like. Também compartilha com o máximo de gente possível. Isso faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e que ele também passe a compartilhar para mais gente. Então isso chega para todo mundo. Por favor, faça isso. É sempre muito importante. Para além disso, por favor, também se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscrevendo, você faz com que o canal cresça e a gente vai aumentando o tamanho da nossa comunidade. E ativando o sininho, a gente consegue trocar uma ideia, principalmente porque o YouTube vai te notificar na parte de cima aqui que chegou vídeo novo todo dia às 10 aqui no NS Soccer, tá bom? Para além das nossas redes sociais, também fica outro meio de comunicação. Feito tudo isso, também peço para vocês, comentem aqui embaixo. Pô, gosto do Haaland, não gosto do Haaland, acho ele muito valorizado, acho que ele está voando, melhor jogador do mundo no atual momento, na atual temporada. Pô, vai passar rápido. Coloca aqui embaixo seu comentário, coloca aqui também tua análise. É sempre muito legal a gente poder trocar uma ideia sobre tudo isso. Beleza? Então, feito tudo isso, agora a gente vai para a vinheta e na volta mais City, mais Haaland, mais sobre esse esporte que a gente tanto ama, mais sobre futebol. De volta, pessoal, e de volta já com a minha tela para vocês compartilhadas. A gente vai tentar entender um pouco deste jogador que está aí na tela de vocês, o Haaland. E principalmente a gente vai tentar entender através das estatísticas e também através dessa observação de como ele está jogando, quais são os resultados. A gente vai começar por esse conjunto de números, depois a gente vai para os vídeos já tradicionais aqui. Primeiro, vamos tentar entender quem é o Haaland, né? Então, a gente está falando de um jogador de 22 anos. Vou até dar um zoom um pouco maior aqui na minha tela, achei que ia ficar bacana já com esse zoom maior, mas eu vou dar um zoomzão top para vocês. 22 anos, um jogador que é nascido, que tem a nacionalidade norueguesa, mas nascido em Leeds, né? O pai dele jogava na Inglaterra, né? 1,95 m de altura. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o City pode se beneficiar de bolas mais altas essa temporada, coisa que não acontecia constantemente, né? As outras temporadas você tinha o Gabriel Jesus, você tinha o próprio Agüero, eram jogadores mais baixos na estatura, e agora você tem um jogador mais alto em termos de estatura, o que vai possibilitar novas ações para a equipe e principalmente novas formas de se comunicar e agir dentro desse jogo, e até mesmo interfere também na movimentação da equipe. Então interfere quase que em todo o contexto da equipe, né, basicamente. Na Champions League, esse jogador já fez 4 jogos, não fará mais, né? A gente estava gravando isso no dia 2/11, o Guardiola acabou de confirmar que ele não vai, né? Ele ainda não está 100% recuperado, ele não vai para o último jogo. E em 4 jogos, 5 gols. Basicamente isso. Aqui esses dados são, obviamente, dos 5 jogos possíveis, né? Está aqui em cima. E aí ele tem 56% de minutos em campo. Ou seja, mesmo com 56% dos minutos em campo, ele já fez 5 gols marcados aqui. Obviamente, é um dado muito expressivo para esse jogador. Iago, e na Premier League? 11 jogos, 17 gols. É um absurdo esse jogador. 11 jogos, 17 gols e 3 assistências. Então ele participou de 20 gols de forma direta da equipe do City. E na Community Shield, ele fez um jogo e aí ele não fez o gol, né, contra a equipe do Liverpool, que foi a final. Tá? Então, basicamente, esses são os dados iniciais. E a gente vai dar uma olhadinha também no valor de mercado. Hoje ele está valendo 150 milhões de euros. Né? É um jogador absurdamente caro, né, nesse sentido. Ele já está valendo isso. E também, né, ele custou, né, a quantia paga pelo City foi apenas 60. Então, assim, o City gastou 60, hoje tem um ativo, né, sendo mais
cara de mercado do que na lista de jogo, ele tem um ativo de 150. Então, ou seja, mais do que dobrou, né? E provavelmente triplicará seu investimento só em ativos permanentes ali do clube. E não seria nenhum absurdo algum clube oferecer algo acima de 150 para ele em alguma janela de transferência futura. Então a gente está olhando para um jogador de 22 anos, que a tendência de mercado é o desenvolvimento, é o crescimento dele, e isso é muito importante. E agora vamos aos vídeos de Haaland, né? Então a gente vai olhar o início da temporada dele e observar também como esse jogador tem atuado com uma camisa do Manchester City para facilitar, tá, a gente entender as atuações dele. Então, primeiro, jogador muito forte fisicamente, de uma leitura de jogo muito boa. Tá? Então vamos dividir, para a gente separar aqui, 3 diferentes perspectivas. Não são separações, mas perspectivas. Uma, relação com a bola. Ele não vai ser o cara da construção, de participar dando passe, trabalhando toda a jogada, mas ele vai ser um cara muito bom nesse 1 contra 1, principalmente pela força física dele, né, e pela velocidade que ele vai ter. Então, se ele pode realizar o passe, obviamente ele vai realizar bons passes, ele não vai ser o principal cara disso. Ele não vai participar fazendo parede toda hora, mas ele pode fazer. Mas não é a característica central. Ele vai ser um finalizador de jogada, como é o que a gente está vendo aí. Ele vai estar participando diretamente das finalizações. Então, nesse cenário que a gente está caracterizando, o Haaland vai participar mais das finalizações e principalmente dessas construções onde a bola tende a ir rápido para o ataque. Né? Aí o gol contra o Dortmund. No último vídeo acho que falei Sevilha, mas é o Dortmund. Tá? Nessa construção que ele passa a ter, você tem como característica uma presença de um finalizador. Então não vai ser aquele cara que vai auxiliar tanto na construção, mas é um cara que pela força física e pela capacidade de conversão de finalização em gols, ele vale muito para essa equipe, mas muito para essa equipe. Né? Então essa é a principal característica. Olhando a movimentação dele e o posicionamento, até para ele conseguir ter esse tipo de contribuição, o movimento dele é muito mais em profundidade do que o movimento em linha lateral. Né? E o posicionamento é muito mais próximo do gol adversário, muito mais próximo da área, do que o movimento saindo muitas vezes da área. Então, essa atuação que passa a ter, né, é uma atuação diretamente relacionada à capacidade que ele tem de finalizar bem e buscar criar esses espaços de finalização. Né? Buscar situações onde ele vai ter vantagem, seja físico ou vantagem posicional, como foi o caso desse cabeceio. Então, em termos de estruturação de espaço, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Por vezes não vai parecer, porque vão ser situações onde a parte física vai ficar muito característica, a parte de finalização vai ficar muito característico, mas isso também é porque ele tem um posicionamento e uma leitura adequada de movimentação muito forte. Tá? E em termos de comunicação na ação, ele vai ser um cara de grandes passes? Não. Mas ele entende muito bem quais são as suas principais características. Então ele consegue ter uma leitura de jogo para sempre se posicionar de uma maneira onde os seus companheiros o encontrem para o passe. Então os seus companheiros podem contar com o apoio dele sempre. Né? Seja para a finalização ou seja para recuperação da posse, um cara muito forte fisicamente, né? Principalmente ali no primeiro combate, e ele acaba tendo um cenário onde... Nossa, pancada forte. Onde ele consegue ter essa movimentação e característica de posicionamento adequado. Isso faz com que ele, Haaland, permaneça sempre como uma alternativa para a sequência e também como uma alternativa para a finalização da jogada, né? Seja para conseguir esse tipo de passe, como foi o caso ali para o Foden, ou numa continuação da jogada. Tudo isso é muito positivo. Muito positivo. Para uma equipe como o City, que tinha dificuldade de conversão de gols e que tinha dificuldade de encontrar esse cara posicionado na área, é fundamental ter um jogador como o Haaland. Tá?
Iago, isso quer dizer que o City não pode ter outras alternativas? Muito pelo contrário. O City se movimentou muito bem no mercado, fechando também com o Julian Álvares, que era do River Plate. Ele tem uma característica mais próxima da Agüero e do Gabriel Jesus, do que o Haaland tem, obviamente, e faz com que a equipe tenha dois jogadores de características diferentes, podendo ou atuarem juntos, porque são complementares, tá? Como era o caso, por exemplo, do Gabriel Jesus atuando às vezes pelas laterais, né? Pelas pontas, né? Pelo corredor lateral. E também, para além disso, você tem um jogador que pode dar essa alternativa quando o Haaland não estiver jogando. Então, assim, o City equilibrou muito bem a sua equipe. A equipe do City é muito bem equilibrada, de fato. E isso facilita o trabalho do Guardiola e facilita todo o trabalho da comissão na preparação para os jogos. E, óbvio, a gente está falando de um grande jogador jovem, de 22 anos, 1,95 m, e que, principalmente, em termos de cabeça, em termos psicológicos, em termos de motivação, um jogador com muita fome de bola. Ele aparenta ser um jogador de equipe no sentido de entender o que a equipe pode fazer e também do que ele pode fazer para a equipe, e um jogador que busca a constante evolução. Ele não foi para o City, ou pelo menos não dá a impressão dele ter ido para o City, simplesmente porque os números dele vão crescer. Né? Os números de finalização, de gols marcados, não é só isso. Parece que ele foi para o City aprender uma coisa nova, de fato. Ele foi ter uma vivência de futebol diferente do que ele tinha no Dortmund. E isso é muito interessante, porque isso também demonstra a gana dele de aprender, de estar ali se desenvolvendo, de estar ali construindo um futuro para ele como jogador que é muito jovem. Então, assim, ele pode de fato colaborar demais para o City, principalmente numa situação como a equipe se encontra agora. Né? Então, é um cenário muito legal, é um cenário muito interessante de a gente observar e, de novo, tomara que não haja nenhum problema físico, tomara que, assim como acontece com o Mbappé, por exemplo, que a gente, eu sei que não é agora a gente brasileiro em si não está torcendo tanto para o Mbappé, mas é um jogador, são esses jogadores mais jovens, né? Ele, Vinícius Júnior, Mbappé, a gente torce muito para que não tenha nenhum tipo de lesão, para que a gente possa vê-los muito em campo, justamente porque esses são jogadores diferenciados e ver esses jogadores em campo é o que dá a graça ao futebol, né? Jogadores, o Foden pode entrar nessa lista também, são jogadores que a gente gosta de ver em campo, justamente pela capacidade que eles têm de proporcionar algo que não é comum ao espetáculo, né? Não é comum ao jogo de futebol, que é essa capacidade, seja da velocidade do Mbappé, seja dos passes e da genialidade do Foden, seja da velocidade do drible e da finalização agora do Vinícius Júnior, ou seja, dessa capacidade, dessa fome de gol que esse norueguês tem, que é fantástico. O Haaland é algo absurdo para o futebol e tomara que consiga se adaptar muito bem, já deve ter se adaptado bastante ao City, mas que vá se adaptando cada vez mais e que a tendência natural é a sua evolução constante como um jovem jogador de 22 anos que é. Então, eu espero muito, pessoal, que vocês tenham gostado desse vídeo sobre o Haaland. Acho que ele tem um futuro promissor, obviamente, não sou só eu achando, né, o mundo inteiro, mas eu acho de fato que ele tem uma mentalidade diferente da dos demais e tem uma característica de conversão de gol muito importante. Ele é um jogador que provavelmente o tempo não fará tanta influência. Assim, eu não vejo ele tendo uma dificuldade como, por exemplo, sei lá, o Mbappé pode ter no futuro por ser um jogador de muita velocidade. Né? Então, assim, pode ser que a idade chegue para o Mbappé, por exemplo, com 30 e poucos anos de idade, e isso interfira no estilo de jogo. O Haaland eu acho que vai interferir menos. Tá? Acho que vai interferir menos nesse sentido. E principalmente esses aprendizados que ele passa a ter, pode ser algo muito importante para a carreira dele e para construir um estilo de jogo que seja flexível, adaptativo a diferentes estilos de jogo de diferentes equipes também. Tá? Não só o City, mas das outras equipes que ele pode passar ao longo da carreira. Esses jogadores tendem a trocar mais de clube do que os anteriores a eles, né? Então é muito legal que a gente possa ver isso acontecer e possa ver principalmente esses novos desafios na carreira do jogador tão foda como é o Haaland.
beleza? Gostou do vídeo? De novo, curtida, comentário, compartilhamento, inscrição, ativar o sininho, tudo isso que a gente já pediu lá no começo, faça. Caso não tenha feito no começo, faça agora. E te agradeço demais a audiência. Um grande abraço a todos, obrigado e valeu!